Fala galera tricolor, como nem tudo são flores, eu tenho nesse vídeo 4 notícias para poder te trazer, beleza? Só que uma delas não é muito boa, mas faz parte. Depois da vinheta, fica comigo até o final, solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. E para mim é sempre um motivo de alegria e de felicidade extrema estar aqui com todos vocês a cada dia. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, eu quero te desejar uma excelente quarta-feira. Mandar um beijo todo especial no coração de cada um de vocês e obrigado pela tua amizade, obrigado pela tua parceria, beleza? Para você que tá sempre aqui comigo, deixa o teu like para mim nesse vídeo. O teu like tem sido muito importante para, sabe, o canal ele dá uma crescida muito maravilhosa e você é muito especial nessa tua força comigo, beleza? Para você que tá vendo o vídeo e não é um inscrito, receba esse meu convite agora do fundo do meu coração, pro teu coração, se inscreva nesse canal, eu preciso da tua parceria, preciso da tua ajuda, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? Ativa o sino, clique em todas para você não perder nenhum vídeo e sempre comenta aqui embaixo, deixando aqui a tua mensagem, tá? Assim que eu tiver um tempinho, vou parar para responder com o maior carinho todos vocês. Se vocês puderem, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, com o máximo de amigos que vocês puderem para esse canal crescer. Beleza? Vamos embora, quero começar a falar a respeito do filho do Iranildo. Como assim, Fagner? Filho do Iranildo? O Iranildo que jogou bola, jogou no Flamengo, né? E o filho dele, Iago Ferreira, é um moleque da base de Xerém, né? Um moleque que é habilidoso. E o Fluminense, né? Vinha ali tendo ele ali naquele radar ali, só que não vinha tendo muitas oportunidades. E surgiu agora a oportunidade de emprestar o Iago Ferreira para o Nova Iguaçu para ele disputar o Campeonato Carioca desse ano. E isso é de uma importância tão grande porque gera no atleta, né? Por mais que ele seja novo, gera uma experiência muito boa, sabe? De estar em prática, de estar em atividade, mesmo que não seja pelo seu clube, né, no qual você é formador, que é o Fluminense. Mas eu espero e desejo do fundo do meu coração que esse jovem talento ele possa fazer um excelente campeonato carioca e ainda que ele não retorne, sabe, nessa parte aí do, vamos botar aí, no segundo semestre pro Fluminense, após o término do Campeonato Carioca, mas que ele possa ter uma ótima desenvoltura, sabe? Um futebol bem apresentado, que ele possa fazer gols, dar assistência e possa, sabe, elevar a imagem dele para quê? Para que outros clubes, quem sabe da Série A, mas quem sabe da Série B, fazer uma oferta para poder aproveitar o jogador para essa sequência do ano de 2024. E aí, ganhando esta bagagem de experiência, ele possa voltar para o Fluminense em 2025 e, quem sabe, ter a sua grande oportunidade de jogar pelo Flusão. Beleza? De qualquer forma, eu quero desejar toda a sorte, toda a felicidade para o Iago Ferreira, que vai fazer aí a sua estreia no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Boa sorte, tamo junto, Iago. Outro jogador nosso que foi emprestado até o final de 2024 é o nosso goleiro Pedro Rangel. Nosso futuro titular daqui a uns anos, não sei se daqui a 1, não sei se daqui a 2, mas fato é um goleiro que tem uma altura maravilhosa, um goleiro que teve uma partida que eu assisti entre Fluminense e Cuiabá. Lá em Cuiabá, nós perdemos, mas o Pedro Rangel pegou muito naquele jogo, pegou uma cabeçada do Daverson que eu pensei que era gol e ele pegou a bola, uma defesa, sabe, de puro reflexo. E a gente sabe que o treinamento de goleiros lá no Fluminense é muito puxado, é muito forte, aonde gera muita capacidade de reação e de qualidade nos goleiros nossos do tricolor, né? O Fluminense trouxe agora com o empréstimo do Pedro Rangel o Felipe Alves e já botou o Felipe Alves para trabalhar demais lá no CT ontem, né? Tava dando uma olhadinha no treinamento de ontem e ele trabalhou demais. O Fábio ainda não voltou, o Fábio volta só no dia 23, mas a gente está bem servido de goleiros, né? O goleiro sempre, graças a Deus, foi um dos pontos fortes do nosso Fluminense. Me lembro muito bem de um ídolo sensacional, histórico para nossa história, Castilho, né? Amputou uma parte do seu próprio corpo para poder defender o Flusão, então tá estampado lá no CT Carlos Castilho.
E aí nós tivemos muitos outros goleiros fantásticos, fantástico. Tivemos o Ricardo Berna, né? Tivemos por um tempo o Fernando Henrique, tivemos aí também o Cavalieri, que foi um goleiraço numa época grande do nosso Fluminense. E agora, por último, a gente está tendo aí o Fábio, né? Tivemos o Marcos Felipe também, mas o Fábio que ganhou aí a Libertadores conosco, né? Fazendo o seu 100º jogo na Libertadores e sendo campeão da Libertadores. Então toda a sorte ao Pedro Rangel, que ele possa fazer uma temporada brilhante, sabe, de excelente qualidade lá no Atlético Goianiense. Foi emprestado para o Atlético Goianiense. Que a temporada de 2024 do nosso arqueiro seja uma temporada fantástica e especial para que ele possa ganhar muita experiência nesse campeonato tão disputado que é o Brasileirão. Beleza pura? Quero estar falando aqui agora para vocês, né? Esse vídeo está sendo bem rapidinho. Quero estar falando aqui agora a respeito para vocês do Cauã Elias. E aqui uma notícia, né, maravilhosa. Cauã Elias é uma das promessas que mais geram expectativa na nossa instituição Fluminense Futebol Clube. Cauã, um jovem de apenas 17 anos, já tem muita história na seleção de base. Esse moleque é um moleque hiper talentoso e o Fluminense estava correndo um sério risco, né, juntamente com os staffs do Cauã Elias. O que acontece? Só para você entender. Quando o jogador ele é muito talentoso, o staff ele chega pro clube e fala assim, ó, esse jogador ele vai fechar com o Fluminense, mas 10% de uma venda futura dele, esse 10% ele vai ser do staff, ele vai ser dos empresários, beleza? Esse era o caso do Cauã Elias, tá? Cauã Elias tinha contrato até o final de 2026. Só que, como ele é jogador sub-17, né? Que a idade dele era 16 anos, né? 15, 16 anos. E aí, o salário dele, automaticamente, tem que ser um salário condizente com aquela parte ali dessa idade do jogador, do atleta. Então o salário era relativamente baixo e isso implica diretamente na multa rescisória do jogador, né? E aí, segundo o Vitor Lessa, na apuração que ele fez, o Cauã, ele tinha mais ou menos ali um salário de 20 mil por mês e a multa rescisória dele giraria em torno de algo a 30 milhões de reais. Ou seja, o negócio estava tão, sabe, acessível até mesmo para um clube aqui do Brasil, né? Muito mais ainda para uma SAF chegar e falar, eu quero 30 milhões, né, nesse menino, no Cauã Elias, e aí o menino desabrocha e daqui a pouco o menino tá na Europa. Aconteceu isso com quem? Com o Vitor Roque. Vitor Roque era do Cruzeiro, tá? E aí o empresário conseguiu tirar o Vitor Roque do Cruzeiro e jogou pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense vendeu o garoto para onde? Barcelona. Vitor Roque tá lá 18 anos, já estreou no Barcelona. E a gente estava muito preocupado com que isso acontecesse com o Cauã Elias. E aí os empresários falaram assim, ó, a gente precisa para uma negociação. A gente quer 30% do atleta. 30% do atleta, né? E aí os outros 70% aí é do Fluminense. O Fluminense se preparou, se organizou para poder marcar uma reunião, né? E aí fez uma reunião, se eu não estou enganado, foi na segunda-feira essa reunião. E a reunião, ela foi, sabe, muito bem realizada, dentro daquilo que tanto um quanto o outro queria, porque na verdade uma negociação ela precisa ser bom para as duas partes. Ela precisa ser boa para o Fluminense, ela precisa ser boa para o atleta, bem como para o seu staff. E como esse menino, ele é um talento, é uma joia, entendeu? O Fluminense fechou um acordo da seguinte forma com o staff do Cauã Elias. A gente fecha em 20%, ou seja, o jogador ele é tão talentoso que ele não tem só 10% não. Ele tem 20% que pertence ao staff. Então vamos dizer, o Fluminense fez uma venda de 100 milhões de reais, que é pouco, tá? Tô dando só um exemplo. Para um clube lá da Europa, 20% desse valor vai para o staff diretamente. Entendeu? E o Fluminense fechou nesse acordo. Automaticamente renovou o contrato do atleta até o final de 2017 e também fez um aumento aí do salário do jogador. Eu não sei te trazer valores de quanto foi o aumento do salário do atleta, mas foi um aumento considerável,
para poder aumentarem a multa rescisória também do jogador, coisa também que eu não tenho aqui para poder te passar a informação sobre quanto que tá a multa rescisória hoje do Cauã Elias. O que eu posso te dizer e te garantir é que após esse renovo, com certeza a multa rescisória do Cauã Elias, ela subiu e subiu muito. E isso de uma certa forma tranquiliza o Fluminense Futebol Clube. E aí o jogador estava treinando em Xerém. Com essa negociação, ela desenrolada, sabe? Acertada, o jogador já se apresentou, como vocês viram na capa desse vídeo, já se apresentou ao restante do grupo que está no CT Carlos Castilho, treinando para poder iniciar daqui a 8 dias o Campeonato Carioca, beleza? Enfrentando o primeiro jogo no dia 18, o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. Então uma notícia muito importante, né? Um jogador de apenas 17 anos e um talento, uma joia, e a gente espera que quando esse jogador ele começar a ter as suas oportunidades, uma das coisas também dos empresários é que não querer que o jogador descesse mais depois que ele subisse para o profissional. Então isso aí tudo, acredito que foi muito bem conversado, muito bem desenrolado entre as partes e chegaram a essa conclusão. Então tomara, aqui é o meu pedido, é o meu desejo, sabe? É o meu pensamento de fé para o Cauã Elias, que ele possa voar, meu irmão. Voltar voando agora, fechou o contrato, chegamos aonde a gente queria? Chegamos, então eu vou voar, que é para poder agora ajudar o Fluminense, porque o Fluminense está me ajudando, é uma via de mão dupla, e aí, mediante a todo esse potencial dele deixado dentro de campo, virão clubes de fora e falar assim, ó, eu quero esse jogador. E aí paga 30 milhões de euros, né? 185 milhões de reais praticamente, e vambora. O negócio é levar o Cauã Elias para o futebol europeu, onde o Fluminense vai estar ganhando uma grana realmente muito considerável, muito boa, muito maravilhosa. Beleza? Então era esse assunto que eu queria trazer sobre o Cauã Elias, um jovem atacante de 17 anos, talentosíssimo, espero que possa arrebentar no Campeonato Carioca. Beleza pura? Para finalizar esse vídeo, eu quero estar trazendo aqui a notícia triste desse vídeo, né? Eu particularmente fiquei muito triste, mas entendo super bem, sei como é que é um pouco do mundo do futebol. Luiz Henrique está no Betis, encostado pelo Betis. O Betis quer vender o Luiz Henrique, né? Só que até agora não apareceu nenhum clube interessado em comprar o passe do Luiz Henrique, avaliado em 18 milhões de euros pelo Betis, algo em torno de 95 milhões de reais. Isso é 100% do atleta. O Fluminense entrou com a proposta de empréstimo de 1 milhão de euros, né? Mais um pagamento de salário muito bom para o atleta. E o Betis ficou de pensar. Pensou, né? E aí falou que não tinha o interesse de realmente fazer o empréstimo do jogador. Surgiu o Flamengo na negociação, oferecendo 2 milhões de euros, né? E um salário muito melhor, quase perto aí na casa de 1 milhão de reais para o atleta. E o Betis, ainda que se balançou, falou que não. E aí veio o Corinthians. O Corinthians foi o que fez a melhor proposta, o clube brasileiro. Ofereceu 2 milhões também de euros, tá? Isso dá em torno aí de quase uns 10 milhões, 11 milhões de reais. E ofereceu um passe fixado de compra no atleta, bem alto, onde o atleta ganharia no Corinthians, começando a ganhar a partir de 850 mil. Desculpa. Começaria a ganhar a partir de 850 mil, mas o aumento seria progressivo, um contrato de 5 anos. E o Betis, né, se manteve ali de pé duro e não negociou. Surgiu também o Los Angeles Galaxy, lá do futebol dos Estados Unidos, também com proposta de empréstimo, e o Betis bateu o pé. Não vou emprestar. Aí, beleza. Não vai emprestar, tá tranquilo. Fluminense. Você realmente quer o Luiz Henrique de volta? Que é um jogador, pô, a gente sabe do talento, da qualidade que esse moleque de Xerém tem, né? E aí o Fluminense falou assim, não, eu quero ele. E aí o Fluminense foi. Olha o que o Fluminense fez, hein? Pra você não pensar que o Fluminense não tentou de fazer de nada. O Fluminense foi lá e falou, Betis, eu tô de volta. Aí o Betis, opa, quero te ouvir. Fala comigo, Fluminense. Eu tenho aqui uma proposta de compra. Não é de empréstimo. Uma proposta de compra pelo Luiz Henrique, o atleta que eu quero muito nessa temporada 2024. Ao Betis. Legal. Compra, eu também tenho interesse. Eu te dou 7 milhões e meio de euros. Te dou 7 milhões e meio de euros. Isso dá 40 milhões de reais. É claro que longe dos 18 milhões
de euros, longe dos 95 milhões de reais. Mas o Fluminense sinalizou uma oferta de compra em definitivo. Por quanto? Por 60% do passe do atleta. E aí o Fluminense aguardou uma proposta, aguardou uma resposta do Betis. E o Betis respondeu ao Fluminense: Fluminense, eu agradeço a sua tentativa de compra pelo atleta, pelo jogador que veio de vocês, que eu comprei de vocês, mas nós só negociamos o Luiz por 18 milhões de euros, 95 milhões de reais. Isso fez com que o Fluminense saísse da negociação, ou seja, o Fluminense botou por fim a negociação de tentativa de trazer o Luiz Henrique em 2024. Vai ficar para uma próxima oportunidade, quem sabe no futuro. Fato é, o Fluminense ofereceu 40 milhões de reais, né? Ainda que de forma parcelada, para poder trazer o Luiz Henrique. E aí muitos torcedores estão assim: opa, se ofereceu 40 milhões de reais para trazer o Luiz, o Fluminense tem alguma forma de dinheiro para poder fazer contratações. Não veio o Luiz? Contrata uns 3 jogadores aí bons aí, entendeu? O Fluminense, ele está trabalhando. O que eu posso dizer para vocês é isso: o Fluminense está trabalhando para poder, sabe, reforçar com qualidade o seu elenco para esta temporada. Já trouxemos 3. E com esse dinheiro, basicamente aqui, que existe a possibilidade de fazer contratações, fiquem tranquilos. Eu quero tranquilizar vocês, porque o Fluminense não conseguiu trazer o Luiz, mas o Fluminense trará mais uns 3 atletas para reforçar o Fluminense nesse ano de 2024. Assim que nós tivermos novos nomes, eu trarei para vocês aqui no vídeo, no canal Meu Tricolor, beleza? Então o Fluminense encerrou com o Luiz Henrique, mas está atento ao mercado para oportunidades para poder trazer jogadores para realmente somar e compor no nosso elenco para a gente poder seguir vencendo também em 2024. Um beijo no teu coração. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de janeiro. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo. Deixa sempre a tua mensagem. Se puder me ajudar, eu quero muito a tua ajuda, conto muito com você. Compartilha esse vídeo com outros tricolores. Tamo junto, saudações tricolores. Vitória Fluminense!